Fala, galera. Mais um Plenicast aqui. Eu sou o Renato. Tô aqui com o Gustavo. Fala, pessoal. E hoje a nossa convidada é uma empresária, escritora e um monte de coisa, Renata Spalit. Rê, obrigado pela presença. Que legal, obrigada. Além de tudo, sou xará, né? É verdade, me achará. Ô, Rê, queria que você começasse contando um pouquinho de você, o que você faz, pro pessoal aqui que não te acompanha ainda. Ah, que legal. Bom, como você já adiantou, eu sou meio que uma mulher multifacetada, mas o meu principal foco, a minha carreira mesmo, é na indústria farmacêutica. Eu faço parte de uma empresa familiar de 52 anos, que é a Apsen, onde eu estou há quase 20. Então, eu entrei como trainee, passei por todas as áreas da empresa, lá no comecinho, na época da faculdade ainda. E aí, depois fui encontrando o meu caminho e hoje eu sou VP executiva e cuido de toda a parte de planejamento estratégico, visão de futuro, gestão por indicadores, toda a parte de governança, integridade. Tem um PMO também que cuida de projetos e processos. Então, eu brinco com as pessoas que eu planejo e controlo Legal. o negócio, né? E, paralelo a isso, eu sou escritora, acabei de lançar o meu segundo livro, que é Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados, que conta a história de sucesso da Apsen, né? Como que a gente fez uma empresa se tornar uma empresa que é apaixonante e que as pessoas são apaixonadas e como que isso se transformou em performance. Porque hoje a gente performa muito bem, nós somos a 17ª do mercado e a gente vem crescendo aí pelo menos 2 vezes o mercado. Então, a gente vem performando muito, muito bem. Então, como transformar amor e paixão em performance, que às vezes é um pouco antagônico no mundo dos negócios. Além de escritora, bom, faço palestra, enfim, toda essa parte de conteúdo relacionado aos meus livros. Sou mentora de mulheres, Legal. através do Winning Woman da Ernest Young. Então, é um projeto onde mulheres empresárias de negócios maiores mentoram mulheres empreendedoras de negócios menores que estão tentando crescer. Então, mentoro mulheres através desse programa. Fui atleta profissional de fisiculturismo, não sou mais, sou rainha de bateria de escola de samba. Então, sou um pouquinho de tudo. Caramba, Rê. Ô, Rê, conta um pouquinho mais pra gente da história da Apsen. Eu particularmente, tenho bastante curiosidade, assim. Eu gosto de saber histórias de grandes negócios, de grandes pessoas. Já por falar em paixão, né? Eu sou apaixonada por contar a história da Apsen, né? Tento sugar ao máximo, assim. E você, claramente, é apaixonada pelo negócio. Assim. Super, super. Bom, a gente tem uma história, assim, a gente brinca em marcos, né? Se a gente pensar lá atrás, na fundação, com os meus avós, né? Depois, a ascensão do meu pai para a presidência, que foi em 96, e o meu pai foi o cara que deu a cara que a Apsen tem hoje, assim, que é inovação, que é ousadia, que é fazer primeiro e diferente do que os concorrentes vêm fazendo, enfim. E aí a gente teve um grande marco, que foi há 5 anos atrás, onde a gente fez um planejamento estratégico para dobrar de tamanho. Então, na época, a Apsen faturava próximo de 500 milhões e a gente entendeu que a gente queria faturar 1 bi. Porque a gente queria atingir o maior número de pessoas. Seja com os nossos tratamentos, cuidando de vidas, que faz parte do nosso propósito, que é cuidar de vidas. Seja empregando mais pessoas, seja contribuindo com a sociedade, enfim. Então, a gente tinha essa visão de futuro, mas tinha muito trabalho para ser feito nesses 5 anos. Então, a gente estruturou muito a base da empresa, né? Toda essa parte de modelo de gestão, modelo de negócios, toda a parte de governança, compliance, tecnologia, enfim. E a gente atravessou esses 5 anos fazendo esse trabalho de... Eu brinco que a gente cortou o mato alto, né? Que a gente... E concluímos, chegamos na meta, era 2015, 2020. E agora a gente está entrando num novo momento, que é dobrar de tamanho novamente nos próximos 5 anos. Mas a gente está ousando ali, desafiando o pessoal para tentar fazer isso em 4. Então, a gente tem cada vez mais desafiado o nosso time a encontrar caminhos e oportunidades para que a gente consiga antecipar essa nossa próxima meta, assim. E a Apsen, como eu falei, é uma empresa
Familiar, o meu pai é o presidente, ele tá super presente, assim, é um cara diferente, um cara à frente do seu tempo, que sempre implementou coisas que a gente está falando hoje no mundo dos negócios, que ele já acreditava lá atrás. Toda essa parte de gestão de pessoas, de valorização do ser humano, toda essa parte de colocar o ser humano no centro mesmo. Ele já falava disso desde que eu me entendo por gente, assim. Era um cara que sempre teve muito feeling, tanto para produto quanto até em relação a palestrantes que iam estourar. Eu lembro que antes de estourar, ele levava o cara na ápice e pouco tempo depois o cara, bum! Porque ele já tinha enxergado, ele já tinha percebido que aquela pessoa tinha um conteúdo relevante, enfim. E então nós somos muito ativos no negócio. Então isso faz da Apsen uma empresa também diferente pela essa particularidade da família, da presença nossa no dia a dia do negócio. Então, nós somos super ágeis, porque a gente precisa tomar decisão, eles batem na nossa porta, minha sala fica do lado da do meu pai, assim, as 2 salinhas, bate na porta, às vezes junta um grupo petit comitê e já toma a decisão, assim, Legal. Né? E falando um pouco de posicionamento de Apsen, de linha de produto, né? O que a gente faz? A gente tem uma linha de sistema nervoso central, onde a gente tem uma série de produtos posicionados para isso. O principal produto da Apsen está dentro dessa linha, que é um antidepressivo. A gente tem uma linha de músculo esquelética, onde a gente trata toda a parte muscular, articulações. E aí a gente tem também uma série de suplementos, que é bem bacana. E depois a gente tem algumas outras linhas que vão para outras especialidades, onde a gente não tem um portfólio tão robusto ainda, mas que a gente consegue chegar em uma série de outras especialidades também. Pô, que bacana. Ô, Rê, e aí uma curiosidade que eu tenho também é sobre a sua preparação, assim. Eu recentemente comecei a te acompanhar com mais frequência e pô, eu vejo uma super empreendedora, assim. E como que foi a preparação? O que você acha que teve mais importância ali? Foi a convivência com seu pai? Foi o dia a dia na empresa? Foi estudar de forma formal ou informal? Olha, eu acho que foi um conjunto de coisas, porque eu fiz bastante coisa. Então, vamos começar lá atrás. Primeiro eu escolhi a minha faculdade, que foi Engenharia Química, que me deu uma base muito boa. Não só da parte técnica, mas também acho que a engenharia em si, ela desafia muito, ela abre muito a cabeça. Então, começar num curso integral, puxado pra caramba, enfim, repleto de homens, que também me fez ter um posicionamento como mulher bastante diferente. Então, isso já lá desde a minha graduação. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em finanças. Foi um momento que a Apsen estava precisando, assim, né? Entre essa história que eu contei, um pouco antes, em 2007, a gente teve uma crise financeira, a gente precisou reestruturar a empresa, foi um momento bem difícil. E eu fui fazer a pós na área para tentar entender um pouco mais, né? E poder contribuir com o negócio. Eu brinco que eu sempre tive muito a serviço do negócio. Eu nunca pensei tanto em talento, eu pensei muito mais no que o negócio precisa para prosperar, é o que eu vou estudar e vou me especializar, né? Mas fora isso, uma coisa que foi muito importante no meu desenvolvimento é que o fato de eu ser a filha do presidente me fez buscar alternativas de ter feedbacks verdadeiros. Putz, legal. Então, eu fiz coachings, eu fiz várias mentorias. Então, eu sempre me dediquei a ter períodos do ano onde eu tinha uma pessoa me ajudando a melhorar, a me desenvolver, a ver o que eu poderia, né, absorver. E principalmente quando eu galgava cargos, porque eu galguei cargos rapidamente na Apsen por necessidade mesmo. Por exemplo, teve essa crise financeira. Na época, eu era analista. Aí eu chamei no peito na crise financeira, saiu o diretor, saiu o gerente, saiu um monte de gente, e aí eu assumi a gerência. Mas, obviamente, eu não estava pronta, assim como ninguém que é promovida, como numa cadeira que a gente nunca sentou, a gente nunca está 100% pronto, né? E eu era super jovem. Então, naquele momento, eu trouxe um mentor, eu trouxe um cara da área de finanças, um ex-CFO que estava aposentado e que sentava do meu lado e que me dava aula. Falava para me dar uma aula como se eu estivesse ensinando uma criança. Legal. E tanto que virou um cara que virou um amigo, um cara que eu tenho muita admiração. E assim eu fiz em outros momentos. Aí depois, um pouco mais pra frente, em um outro processo de coaching / mentoring, porque dessa vez eu escolhi um coach que também era mentor, que era um ex-executivo, foi um pouquinho antes dessa virada de chave da Apsen.
a gente conversando, eu falando um pouco sobre os meus sonhos, aonde eu enxergava que a Apsen podia chegar e as minhas dores, porque eu falava, tá, mas como gerir uma empresa desse porte? Como gerir uma empresa que na época estava faturando quase meio bi? Então a gente estava numa fase assim que a gente estava um pouco perdido em modelo de gestão mesmo. E aí ele falou, olha, primeira coisa, eu gostaria que você fizesse um MBA para CEOs. E esse MBA que eu fiz na FGV mudou minha vida, porque foi o primeiro lugar que eu sentei com pessoas que estavam na mesma posição que a minha, que tinham as mesmas dores que as minhas, e que a gente teve aulas focadas no papel do CEO. Porque você falar de gestão, de liderança, isso serve para todos os cargos, né? O papel do CEO, do VP, ou das pessoas que estão ali ocupando, puxando o barco, digamos assim, é muito diferente. E uma das aulas que eu mais gostei, assim, foi uma aula que o cara chegou, entrou, nunca esqueço, o professor Maércio, adoro ele, né? Enfim, ele tem um livro, hoje já tá um pouco mais antigo, mas ainda é muito útil. Ele entrou na sala e ele escreveu assim, qual o papel do CEO? Eu falei, poxa, essa é a aula que eu vim aqui para assistir, né? Que a gente já tinha tido várias aulas e tal. E aí ele falou, olha, o papel do CEO é pensar no futuro, é cuidar e assim, convencer a galera de que esse é um bom lugar para se chegar, de todo mundo fazer parte e tudo. É monitorar se a gente está chegando nesse, né? Então, os indicadores, o modelo de gestão e cuidar da cultura corporativa. Porque é a cultura que diferencia a empresa. Aí eu voltei para a Apsen, implementei o planejamento estratégico, aí veio toda essa mudança desses últimos 5 anos. Aí fora isso eu fiz uma série de preparações, então eu fiz teatro e TV, o que me ajudou muito, na época eu tinha bastante receio de falar em público. Legal, E aí me ajudou muito nessa questão de subir no palco, de falar para várias pessoas e tudo. E mais recentemente, eu nem imaginei que ia me ajudar para esse momento que a gente está vivendo, de fazer tanto vídeo, de mídia social. Na época que eu fiz, a gente ainda tinha, acho que só o Facebook. Então, assim, foi uma coisa que eu fiz mais para me ajudar no meu posicionamento e que no fim veio me ajudar, porque aí eu aprendi tudo, jogada de câmera e tal. Então, eu sempre fiz muitas coisas, eu fui muito inquieta, assim, em me desenvolver. Uma série de cursos. A Apsen promove muitos cursos de desenvolvimento também. Então, sempre, até quando eu não era o público-alvo, eu tentava estar presente para participar, para assistir, para aprender. E hoje em dia, o que eu faço para me manter atualizada, eu faço parte de um mastermind e eu faço parte de uma série de grupos, acho que pelo menos uns 5 ou 6 grupos de executivos C-level. Então, são grupos que discutem, que se encontram, que fazem happy hour, que não tem uma agenda fixa, mas que desde discutir questões econômicas, desde discutir legislações que estão sendo avaliadas e que podem entrar em vigência, que podem, de alguma forma, impactar os negócios, até networking mesmo, porque a gente acaba gerando negócios um para o outro, enfim. Qual que é o poder disso, Rê? Dessa troca, dessa convivência com pessoas diferenciadas? Eu acho que é poderosíssimo, assim. Acho que é uma das coisas mais importantes do momento, né? Mais relevante é o networking, é a audiência, né? É o novo dinheiro, a gente falar, né, sobre isso. Verdade, acho que foi incrível. Você ter um bom networking, você ter uma audiência fiel, assim, que consome o teu conteúdo, que consome o seu produto e tudo, acho que esse é o caminho. Pô, que demais. E na realidade, perdão de cortar, a escola, eu vi um educador falando, agora não me lembro o nome dele, fugiu, ele falando que na realidade o papel fundamental da escola não o primário não é levar o conhecimento, é fazer o network das crianças, né? Você começar a aprender a conviver com outras pessoas, com outros seres humanos. Isso vai te promover, vai te estimular a se desenvolver. E a escola tem esse papel E eu primário. acho que acontece muito de as pessoas crescerem na carreira, e é óbvio que quanto mais eu brinco com o pessoal do meu time, né, que o pessoal tem o sonho de crescimento de carreira, e eu trabalho muito para que eles cresçam também. E eu falo, quanto mais a gente cresce, mais a gente trabalha e mais solitário a gente fica, e é uma verdade, né? Verdade. Então, eu acho que o fato de você ter mais responsabilidades, de você ter uma agenda muito cheia, às vezes te afasta de fazer o que é essencial, que é conviver com as pessoas, porque é ali que você pensa diferente, que você abre tua criatividade,
que de repente vocês me contam alguma coisa que vocês estão fazendo e eu falo, pô, vamos fazer junto, ou que de repente você me conta uma coisa que eu posso aprender e fazer no meu negócio. Verdade. Então, acho que isso eu percebo que muitos executivos, empresários, deixam um pouco de lado. Total. E aí, quando você convive com pessoas, assim, hoje eu consegui fazer um hall de amigos, inclusive, né? Porque você acaba virando amigo também, de pessoas que querem prosperar, de pessoas que têm uma outra visão. Então, essa troca com gente que está sempre se atualizando, que está nos principais fóruns mundiais e que muitas vezes eu não consigo estar, então eu aproveito e absorvo muito deles, assim como é uma troca, eu também contribuo bastante, né? Então, acho fundamental. É fundamental. A gente fazia... logo um tempo atrás, a gente fazia um esquema aqui, eu e o Rê, né, pra gente se atualizar, que era legal. A gente treinava aqui na academia no final da rua e tomava o café da manhã junto, né? Lembra disso? É verdade. A gente se atualizava ali, trocava umas ideias, e ali aquilo dava insight, tá, inspirações, enfim, Sim. É bem legal. O Rê, e aí você falou de audiência, né? Eu também costumo dizer que a audiência é a moeda do momento, assim, a coisa mais valiosa. Quem tem audiência tem atenção, quem tem atenção tem dinheiro, né? E eu vejo muitos diretores hoje comunicando em rede social, e ali na rede social eles até são maiores do que a empresa que eles coordenam, que eles tocam. Mas isso é bom para eles também, mas é bom para a empresa, lógico, né? Respinga, lógico. né? Que Pessoas você acha disso? gostam de pessoas. É isso. Pois é. Essa é a minha filosofia. Então, eu acho que quando você tem um executivo que se posiciona publicamente, que tem o carinho do público, um empresta autoridade para o outro, né? O executivo empresta autoridade para a empresa e a empresa empresta autoridade para o executivo também, porque ele não deixa de estar ali representando uma marca e que dá força e que dá um certo poder também para eles poder trazer credibilidade do que ele está dizendo. Quer dizer, Sim. eu sou uma pessoa que vivo, pratico o que eu falo, né? Então, eu acho isso bem, bem interessante. Eu gostaria que pessoas fizessem mais. Na Apsen, a gente tem incentivado muito. Os meus pares, que são os outros VPs, a gente tem feito um plano para que eles se posicionem em mídia social e tudo. É mesmo? Preparado isso que eu ia eles perguntar, para Rê, isso. como que está sendo essa humanização da Apsen? É através de você, através de outras pessoas? Olha, eu sou, obviamente, super ativa nas mídias sociais, né? E o lançamento do meu livro, que tem a ver com a Apsen, também tem ajudado muito nessa divulgação da nossa marca, seja a marca empregadora, seja a marca como qualidade, como diferenciação, com cuidado com pessoas, etc. O meu pai é muito ativo nas mídias sociais. Sério? Embora ele não faça tanto vídeo, ele não faça assim, mas ele posta muito e a galera curte acompanhar o que ele posta. Legal. Eu não acompanho seu pai. Vou seguir. Então, siga. O meu é Reis Palite, o dele é Reis Pali. Caramba. Porque aí eu já peguei o Reis Palite antes dele. Não, eu vi que você marcou ele num post, já comecei a seguir ele, comecei a olhar, falei, nossa, legal, interessante. Ele posta muito no Instagram e ele posta muito no LinkedIn. Então, a gente é muito fã do LinkedIn, assim, para negócios, assim, eu acho que é muito legal. A gente gosta como marca empregadora também, para as pessoas se interessarem. E as nossas pessoas, por mais que elas não sejam produtoras de conteúdo profissionais, mas a nossa gente mesmo, toda a população da Apsen, eles postam, né? Aconteceu uma coisa bacana, eles postam. A Apsen fez uma ação que eles admiram, eles postam. Isso é sensacional. Então, isso vai potencializando quem é a Apsen, sai um pouco da narrativa da Renata contando, porque tem uma certa... poxa, mas ela não diria o contrário, né? Então, são pessoas validando aquilo que você está falando. Essa, na realidade, é a verdadeira humanização. A humanização verdadeira é essa, porque quando você tem eu não gosto dessa palavra, mas enfim, vou usar ela porque não tenho outra de cabeça. Um colaborador que está ali na sua empresa, promovendo a empresa, isso só traz para quem está do outro lado, seja quem for, consumidor ou não consumidor, a ideia de que, pô, aquele lugar é legal. Sabe, aquele lugar me sinto... Pô, acho que é bacana. Não, e o que a gente tem? Nós temos ex-colaboradores que se posicionam em mídia social falando da Apsen. Isso é muito até ex-colaboradores que estão em outras indústrias. Mas que elogiam, que... No bom sentido, assim, não se colocando em situação delicada, mas a gente tem... Nós fizemos um processo seletivo agora na pandemia, um dos aprendizados da pandemia.
A gente precisava contratar 160 pessoas para trabalhar no Brasil todo como representante farmacêutico, para visitação médica. E aí a gente pensou, poxa, como que a gente vai fazer isso? E foi no momento que a pandemia estava bem crítica, a gente ainda não estava retomando como está agora, tal. Antigamente a gente fazia isso por distrito, então os gerentes distritais captavam os currículos com apoio do RH e tudo, e a gente fazia as dinâmicas, as entrevistas e tudo mais. A gente foi se desafiando como que a gente vai fazer, vamos fazer um processo 100% virtual. Mas como que vai ser esse processo? Aí começou a desenvolver, criar, enfim. Por fim, virou uma marca nossa, que virou Brilhe na Apsen. Legal. E aí, 17 mil pessoas se inscreveram para participar de 160 vagas. Caramba. E a gente gamificou esse processo seletivo ao longo de alguns meses. Então, eles foram participando das etapas e eles foram postando. Então, de repente, tinha uma enxurrada de gente que não trabalhava na Apsen, postando sobre a Apsen. E como eles tinham que estudar, porque era gamificado, então eles tinham que saber muito sobre a história da Apsen, sobre o nosso propósito. Aí começaram a acompanhar eu e o Renato. E aí eles começaram a falar sobre a Apsen como se já trabalhassem na Apsen. Conviveram aqueles meses em lives fechadas, conversando com a gente, né? E eles começaram a se posicionar publicamente. Então, esse tipo de coisa vai cada vez mais trazendo relevância. Porque aí, de novo, não é nem o colaborador que trabalha. É o colaborador que já tá fora, ou é o cara que quer entrar, que tá falando. Então, tudo isso vai construindo uma imagem de marca muito legal. Incrível. Ô, Rei, como foi na pandemia, na gestão, assim? Eu acho que existe uma linha muito tênue entre gestão à distância e ausência de gestão, assim. Foi o caos. Como que foi isso? Pra gente foi o caos, assim, porque o começo, né? Porque a gente não estava preparado para isso. Primeiro que nenhum de nós esperávamos isso, né? E segundo que a gente não estava preparado até tecnicamente. Então, as nossas equipes que trabalhavam fisicamente nos escritórios, muitos tinham desktop, muitos tinham não tinham equipamento adequado. Então, já começou daí. Como que a gente faz para colocar notebook para todo mundo, né? No momento que tudo estava em falta no mercado. Então, aí a gente, né? Eu sempre brinco que Deus trabalha na Apsen, que a gente tem umas situações iluminadas, assim. A gente ia renovar os notebooks da força de vendas. Aí a gente direcionou esses notebooks com uma parte do estoque que a gente tinha, fez um mutirão com a área de tecnologia e colocou todo mundo em home office o mais rápido possível. Isso foi, assim, a primeira coisa que a gente executou, assim, né? Depois, o segundo desafio foi contratar um infectologista para manter a fábrica funcionando e criar todos os protocolos de segurança. Caramba. Porque esses caras tinham que continuar trabalhando no momento que o negócio estava super crítico, que as pessoas estavam com medo, e a gente é produto essencial. Então, contratamos esse infectologista, criamos uma série de cuidados, desde internos na Apsen até no trajeto da pessoa, em como que ela ia vir da casa dela para a Apsen, todos os cuidados, enfim. E aí a gente criou um comitê. A gente chamava Comitê Covid. E a gente se reunia 2 vezes por semana no começo, depois 1 vez por semana. E aí foi espalhando. Agora, mais recentemente, a gente tem se reunido 1 vez por mês. E nesse comitê a gente discutia tudo. Desde segurança da informação, modelo de trabalho, segurança das pessoas, contribuição com a sociedade, que a gente fez uma série de doações de cesta básica, de EPIs para hospitais, enfim. Então, era um comitê que a gente discutia de tudo. E, paralelo a isso, a gente fez um outro comitê que era de sustentabilidade do caixa. Porque naquela época a gente não sabia o que ia acontecer, o dólar explodiu, as fronteiras fecharam, as nossas matérias-primas são importadas, então tá, e aí, vai ter matéria-prima, não vai ter, vou conseguir vender, não vou conseguir vender, o mercado vai desacelerar, não vai desacelerar. A gente tem muitos produtos que são de uso pontual e que às vezes o cara deixou de ir no ortopedista, deixou de frequentar, né? Então tudo isso a gente estudava e pensava, poxa, como que isso pode afetar o negócio? E ao longo de toda a pandemia a gente fazia 3 cenários, cenário pessimista, o realista e o otimista. E a gente vinha monitorando isso e falando, gente, pelo amor de Deus, o pessimista ele não pode acontecer, a gente tem que ficar pelo menos no realista. Então, e a gente conseguiu ficar no realista, mas era assim, escuro total. Acho que uma das coisas que ajudou muito foi comunicação. A área de comunicação fica na minha área.
Então, a gente se comunicou muito com as pessoas. Então, era toda hora direcionamento, o que está acontecendo e tal. Aí, a gente criou as métricas de quantas pessoas estavam com Covid. A gente sempre informava todo mundo. Alguém pegou Covid, isolava a área. Enfim, a gente tomou todas essas providências. E agora, a gente já está na fase do vacinômetro. Então, a gente coloca lá o vacinômetro, ele vai subindo e a gente vai comemorando. Ainda falta bem pouquinho pra gente, que a gente tem bastante público jovem que ainda não tomou a segunda dose e tal, mas a gente tá ali acompanhando. Mas assim, eu com certeza digo que foi o momento mais desafiador da minha carreira. Aquela crise financeira lá atrás foi um deles, mas porque eu era inexperiente. Então é o desafio de você ter que fazer uma coisa que você não sabe nem fazer. E agora foi o desafio do novo, assim, mas eu acho que temperos que fizeram a Apsen ter sucesso. A gente escutou muito as pessoas. Sério? Então, por exemplo, visitação médica. A gente visita o médico, esse é o nosso trabalho da força de vendas. O que a força de vendas vai fazer em casa? Né? O médico tá com a cabeça deste tamanho, cheio de problemas, preocupado em salvar vidas, preocupado em proteger vidas, né? Então, não faz sentido eu fazer propaganda para o médico, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escutar o médico. Eu me coloquei a serviço do médico. O que eu posso fazer por você? Quais são suas dúvidas? Quais são suas dores? O que você está precisando? Aí uma das coisas que a gente percebeu é que um grupo de médicos estava com dificuldade de atuar na telemedicina. Porque como a legislação não saía nunca, poucos médicos estavam discutindo e se preparando para isso, e os outros estavam esperando, achando que isso não ia acontecer e tal. Então a gente treinou os médicos, a gente liberou licenças, a gente... É mesmo? Para ajudar, assim, como que eles poderiam exercer o papel e a função deles da melhor forma possível. Legal. Então, isso foi legal. A gente escutou muito a nossa gente. Então, a gente fazia fóruns de discussão para desafiar. O que tá bom, o que tá ruim, o que precisa melhorar, quais são as dificuldades do home office. Porque como a Apsen tem departamentos muito diversos, tem áreas que a gente achava que não ia dar certo. Então, por exemplo, eu tenho uma área na minha vice-presidência que é mapeamento de processo. Antigamente, quando a gente mapeava processo, a gente colocava um monte de post-it numa sala de guerra, ia discutindo, desenhando. A gente falou, poxa, como a gente vai fazer isso à distância, né? No fim, funcionou melhor. Sério? Porque aí a gente foi encontrando as ferramentas que faz a mesma coisa, só que virtual, as pessoas tinham mais disponibilidade para estar nas reuniões. Mas, assim, eu brinco que aqueles 3 primeiros meses do choque de, tá, como que vão ser as coisas, foi bem complicado. Aí depois que pegou a engrenagem... eu acho que não tem volta. A gente se tornou super produtivo. A gente já definiu que a gente vai instituir a política de home office eterna. A gente vai ser híbrido. Cada gestor vai definir o melhor modelo para a sua demanda, que é muito diferente. Tem áreas que precisam. E, obviamente, né, a fábrica, o controle de qualidade, tudo continua presencial, não tem como fazer à distância. Mas a gente aprendeu muito na pandemia. Muito. Pô, que bacana. Sabe o que eu queria perguntar? Uma coisa que eu li aí, né, no seu Instagram, e eu acho que é talvez uma das coisas mais difíceis para uma empresa longeva, né? Para uma empresa nova, pequena, para o modelo de startup, funciona bem porque, né, tá crescendo, mas para empresas maiores, com quase 2.000 funcionários, eu acho complicado. A questão da cultura, como é que você faz para que a cultura se dissemine, se perpetue, se renove, continue? Como é que você... Olha, eu acho que a cultura é uma coisa que a gente cuida, assim, com talvez a nossa maior prioridade. Sempre foi, né? E muito da nossa cultura é como a gente faz as coisas, né? Porque eu sempre brinco que o quadro que vai na parede, com os valores, é muito parecido de uma empresa para outra. Se você chegar ao que serve... Porque, lógico, você tem que ter ética, Então, é lógico que... Mas é o como você pratica a ética no seu negócio que te diferencia como cultura. Então, a gente sempre cuidou dessa cultura, dando exemplo, em primeiro lugar. Então, assim, eu e meu pai, a gente tem que ser exemplo. Então, é uma baita responsabilidade, porque não adianta eu dizer uma coisa e praticar outra, ou querer que as pessoas que fazem parte do meu time façam uma coisa que eu não faço. Então, primeira coisa, a gente sempre foi muito exemplo dessa cultura, né? E a gente esteve sempre muito próximo dos nossos gestores para que eles também disseminem essa cultura. A gente tem muita gente com bastante tempo de casa que ajuda a manter os valores essenciais.
Que os valores, eu falo que a cultura, ela tem um aspecto imutável, que são os valores essenciais, e ela tem um aspecto que precisa ser mutável. E que aí é onde as empresas longevas e tudo também se perdem. Algumas deixam de cuidar dos valores essenciais, mas aqui por exemplo, estamos vivendo um novo momento. O que muda na minha cultura para que eu tenha sucesso nesse mundo virtual, mantendo os meus valores? Então, aí é essa discussão de como que eu vou ser humanizado, como que eu vou cuidar de gente com uma tela no meio. E dá. A gente aprendeu a fazer um monte de coisa incrível, a gente aprendeu a tocar o coração das pessoas, a gente aprendeu com a mesma maestria que a gente fazia no presencial, né? Então, cuidar da cultura tem isso. E esse ano, especialmente, de 2021, a gente fez um trabalho com o Oscar Montomura, que é super especialista em cultura corporativa, e a gente fez um trabalho que eu chamei de materialização da cultura. Porque é difícil explicar cultura, né? Sim. Então, é esse intangível, esse nosso jeito de fazer, a nossa personalidade, né? Tá, mas qual que é? Eu, pessoa física, quando eu faço lá um teste de personalidade, me dá um direcionamento, né? Não é, e mesmo assim não é 100%, né? Então, o Oscar veio e ele entrevistou muita gente. Desde a base, ele foi entrevistando os jovens. Quem é o futuro da Apsen? Quem tá na Apsen há muito tempo? Quem são as pessoas que puxam, né, a liderança? Ele foi entrevistando essas pessoas e foi traduzindo isso em atitudes, e foi traduzindo isso em uma série de documentos que fizeram com que a gente divulgasse isso para nossa equipe de uma forma muito clara dessa vez. Uhum. E agora a gente pretende, para os novos entrantes, treiná-los nessa cultura já estruturada, porque as pessoas aprendiam a cultura vivendo. Quando a cultura de uma empresa é tão forte como é a da Apsen, a pessoa entra... Em uma semana, parece que ela tá na empresa há 10 anos. Por osmose. Por osmose. Só que hoje a gente tem uma cartilha ali, bonitinha, né? Porque a minha preocupação no negócio sempre foi como que eu vou perpetuar o negócio? Vai ter um dia que a gente não vai estar mais aqui. Nem eu, nem o meu pai já tá com 52 anos de empresa, né? Então, cuidar dessa cultura que é o que eu acho que vai fazer a diferença. Eu tenho plena ciência de que a Apsen é o que é pela cultura. A gente tem produtos diferenciados, eles têm um papel importantíssimo, mas antes dos produtos vem as pessoas. Porque sem pessoa não tem produto. Sim. Então, cuidar da cultura, para mim, assim, é algo que é uma prioridade. Bacana. É de você estar sempre... se alguém sai um pouquinho fora, chamar para conversar e falar, olha... Principalmente quem vem do mercado, vem de uma realidade bastante diferente. Então, às vezes, a gente precisa... educar um pouquinho. Uhum. E as pessoas são abertas para isso também, porque elas entendem que elas estão chegando num lugar que é legal, que tem um monte de coisa boa e que tem suas particularidades. E que ela também precisa se adaptar para dar certo, né? Incrível. Ô, Rê, e qual ponto da cultura você acha que é essencial para manter um time de apaixonados? Ou como você faz seu time ficar apaixonado pela empresa de vocês? Para mim, o ponto principal é conexão de sonhos. Putz, que legal. Eu acho que a gente só virou o jogo da Apsen o dia que a gente construiu o sonho juntos, todos, e o dia que os 1.800 colaboradores se enxergaram dentro desse sonho. Aí sim, aí você entra, eu brinco que você entra no flow corporativo. O pessoal até tá me pedindo para lançar o próximo livro. Lança um livro sobre o flow corporativo. Porque é verdade. As coisas começam a acontecer numa outra vibração. Aquilo que era difícil, penoso, que você falava, gente, parece que eu tô carregando um piano pra fazer sair, sai a fórceps. Começa a sair naturalmente. As pessoas começam a trabalhar cada vez mais em conjunto, a cada vez mais se desafiar, a querer chegar nesse ambiente. Então, eu acredito muito nessa questão da conexão dos sonhos, assim, de olhar para aquele ser humano que está ali atrás e entender. Porque muitas vezes o sonho da pessoa que ela está realizando através da Apsen nem é a função dela específica. Sim. Às vezes o sonho dela é contribuir com essa empresa que está ajudando a sociedade, é contribuir com essa... vou dar um exemplo para vocês. O Brilhe na Apsen também, a gente acabou de fazer o segundo Brilhe na Apsen. Dessa vez para contratar 62 menores e jovens aprendizes. E... eu falei para eles, gente, a porta de entrada da empresa é a porta da gente dar oportunidade. Porque fica mais difícil eu contratar uma pessoa que não teve
uma base forte, de repente, para ser diretor do dia para noite, né? Então, a porta de entrada é onde a gente vai conseguir mudar a vida das pessoas. Legal. Falei, então vamos trazer jovens em vulnerabilidade social, porque às vezes é esse jovem que vai mudar a vida da família inteira. Então, a gente fez todo um processo, assim, para que a gente realmente trouxesse esses jovens. A gente fez parceria com ONGs, a gente entrou nas comunidades, a gente apresentou a Apsen e tudo mais, eles se inscreveram no processo. Aí também, gamificado, participaram, mas uma gamificação bem para jovem mesmo, com cara de TikTok, com cara, né? E no final, eu fiz questão de uma dinâmica que o pessoal não queria. Eles falaram, meu, vai dar trabalho, não vai dar certo, é o fim do ano, é a pandemia, é isso, é aquilo. Eu falei, gente, essa etapa eu não abro mão. A etapa final para os escolhidos era fazer um projeto social, implementar um projeto social e transformar a vida de pessoas. Poderia ser qualquer coisa. E eles iam filmar isso e mostrar pra gente. Eles fizeram coisas que os nossos gestores choraram, assim. Caramba. Então, esse tipo de coisa fomenta a cultura, porque esse jovem já entra entendendo, que ele fala, cara, eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas todos os dias. Na Apsen, se você entra, todo mundo sorri, todo mundo cumprimenta todo mundo, não tem esses, os fornecedores, os clientes, as pessoas que vão na Apsen, gente, todo mundo, desde a portaria, a pessoa me recebeu com um sorriso, me cumprimentou, aí encontrei gente no elevador, oi, tudo bem? Oi. Então, são uma série de sutilezas que fazem parte desse elemento do que é ser a Apsen, do que é as pessoas se apaixonarem. E eu acho que tem muito do Renato, porque imagina que a galera vem da indústria farmacêutica, os players maiores são gigantes, né? Os presidentes são inacessíveis, ou eventualmente não são tão carinhosos como meu pai e tudo. E meu pai é o cara que encontra no corredor, cumprimenta, pergunta do filho, lembra se a pessoa estava doente, quer saber se melhorou, como que tá, levanta e cumprimenta a Val que serve o café. Então, são essas atitudes, as pessoas olhando, observando o que ele faz, vão entendendo o que é a nossa cultura. Então, eu tenho que me portar como o Renato se porta. Muito legal. Legal. Ô, Rei, conta um pouquinho do seu livro. Eu já li o primeiro, o segundo ainda não tive a oportunidade, mas vou ler esse ano ainda. Não, gente, eu cometi um gafe. Imagina. Que eu tava com o livro separado pra trazer e esqueci. Aí que eu tava aqui na porta, eu falei, agora. Tem problema. Mas eu vou mandar entregar aqui já, hoje ainda. Tá bom. Então até o final de semana eu leio. Conta um pouquinho do livro. Eu já li o primeiro, queria saber a diferença, enfim. Como... Ó, o primeiro livro, que se chama Do Sonho à Realização, é um livro que conta a minha biografia, não em ordem cronológica, não é? Tipo, da minha infância até. São casos da minha história, aonde eu vou fazendo a pessoa passar por um processo de autoconhecimento junto comigo, de repensar, de se descobrir, enfim. É um livro que tem muita conexão com as mulheres assim, se conectaram muito comigo nesse livro, porque eu falo de um divórcio. Eu tenho uma foto épica no meu livro, que eu tô rasgando o vestido de noiva, assim, que a mulherada adora e tal. Porque tem muitas mulheres passando por situações difíceis, por violência doméstica, por em relacionamentos abusivos, e que não tem coragem de sair, então elas enxergam uma pessoa que saiu de um relacionamento e que tá tudo bem, enfim. E também a questão da liderança feminina, desse exemplo, né? Conto do esporte no primeiro livro. Então, como que eu fiz para conciliar o esporte, realizar um sonho, um dos esportes mais difíceis, né? Assim, emocionalmente, conciliando com o trabalho. E já o segundo livro é um livro de negócios. Ele conta a metodologia, passo a passo, de como a Apsen fez nos últimos 5 anos para se tornar a empresa que ela se tornou, né? Então... Sucesso é o resultado de times apaixonados, com pessoas apaixonadas, mas de altíssima performance. Porque a gente tinha pessoas muito apaixonadas, mas a gente não tinha uma performance tão boa como a gente vem tendo. Então, a ideia era como que a gente vai virar o jogo e as pessoas vão continuar apaixonadas. Porque a gente conhece muita empresa aí do mercado que performa super bem, mas passando por cima das pessoas, né? Com uma rotatividade maior. Com colaboradores doentes, burnout à solta aí, enfim. Então, e o engraçado é que, assim, não é que a gente trabalhe menos. A gente trabalha pra caramba. Pelo contrário, né? Quanto mais apaixonado, muito. Mais a pessoa trabalha. Só que não é pesado. Então é gostoso, é divertido, é leve, é realizador, porque você ter o senso de construção é muito gostoso, né? Você olhar e falar, cara, deu certo, eu que fiz, né?
as conquistas, a gente celebra as pequenas conquistas, assim. Pô, incrível, Rê, incrível. Ô, Rê, eu ia... Né, que você falou de senso de construção. Nossa, eu tô com vontade de pegar meu celular e começar a anotar todos os insights aqui. Eu vou ter que rever o vídeo depois, que eu tô viajando aqui muitas vezes. Mas o que eu ia te perguntar? Eu ia te falar a gente tem um público muito de médicos, nutricionistas, né? Queria até puxar um pouquinho agora para esse lado. A gente estava falando aqui antes do nosso bate-papo sobre a dificuldade que essa galera tem de empreender e de escalar e tal, né? Sim. Você tem alguma sugestão para nossa audiência aqui sobre isso? Tenho várias. Eu reflito muito sobre isso porque também é meu público, né? Eu também lido diretamente com os médicos, com os profissionais da saúde. E eu falo que eu aprendi a pensar exponencialmente, né? Eu acho que quando você aprende a pensar exponencialmente, essa elasticidade que a sua mente chega te faz não conseguir pensar diferente mais. Então, para aquelas pessoas que querem, né? Porque também tem gente que tá feliz e fala, do jeito que tá, mas para as pessoas que querem transcender e realmente exponenciar os seus negócios, os profissionais da saúde, eles são a moeda deles, né? O produto deles é a hora. É a hora atendida, é a hora trabalhada, né? E aí o dia tem 24 horas. Então, por mais que você, para mim, para você, e tem o limite do ser humano também, que quando você é jovem, você aguenta uma carga gigantesca. Com o passar do tempo, você tanto não aguenta fisicamente, quanto você não quer mais também. Porque você começa a ter outros valores, você começa a entender a vida de uma outra forma. Então, eu acho que tem vários caminhos, né, que podem ser construídos, desde produção de conteúdo, desde posicionamento, outros produtos, infoproduto. Sou apaixonada por marketing digital. Estudo sobre marketing digital há 6 anos. Eu já fiz mentoria com o Vitor Damasio, com o Henrique Carvalho, faço parte hoje do Mastermind do Joel J. Então, eu tô com a galera do marketing digital, porque o meu sonho é implementar um marketing digital muito forte na Apsen. Então, eu estudei muito para conseguir fazer isso na Apsen, né? Então, e é isso que eu acredito. A gente falava há pouco sobre essa questão de mastermind. Nossa, eu sou apaixonada, assim. Eu já queria entrar em um mastermind já fazia algum tempo. E acabei tendo a oportunidade de entrar no do Joel e foi super bacana, assim, essa troca, conviver com pessoas que estão fazendo e prosperando nesse universo, assim, eu acho muito legal. Pô, que bacana. Eu queria fazer uma pergunta, desculpa fugir, mas na realidade eu acho que tem bastante a ver com o seu momento aí de esportista, né? O quanto que isso te ajudou na parte do C-Level, enfim, quanto que o esporte ele contribui para o desenvolvimento. Você pega o exemplo aí do GeoJ, né? Que também ex-atleta. Esporte na veia. Fala um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que o esporte, para mim, foi assim tudo na minha vida, assim, toda a disciplina que eu tenho. As pessoas falam, Renata, como que você dá conta, né? Me apresentei, falei tudo que eu faço, né? Aí eu vou contar para vocês só o que foi o meu último fim de semana. Eu tava no Mastermind do Joel, quinta e sexta, então tivemos conteúdo pra caramba, a cabeça cansa também, porque você absorve um monte de coisa, né? À noite teve festa da Sandra de Sá, show. No dia seguinte teve festa do Branco de Ano Novo, não sei o quê. Cheguei aqui no sábado, almocei com meu sogro, que era aniversário dele. Depois eu fui para uma apresentação da escola de samba às 2 da manhã. A gente entrou na avenida às 2 da manhã. No domingo, eu fui para minha quadra às 6 da tarde. E nesse interim, tava arrumando as coisas da casa, cuidando dos meus bichos, dia a dia. E faço dieta pesada na balança até hoje, todos os dias, porque virou estilo de vida. Então, como que consegue? Através do esporte. Então, o esporte sempre esteve na minha vida. Eu fiz balé e danças desde os meus 5 anos de idade. Me formei em balé clássico. Balé é um esporte, geralmente, na minha época, era muito rígido. As professoras eram, né, muito exigentes, enfim. Então, isso me fez uma pessoa resiliente. Porque apanhava pra caramba, no bom sentido, assim, né? De levar muita bronca, a busca da perfeição, né, no esporte. Era uma escola mais soviética, né? Uma coisa mais... muito russa. Russa.
E depois do balé, eu entrei na musculação por causa da faculdade. Eu tava cursando uma faculdade integral, não dava tempo de fazer nada. Aí eu comecei a engordar, gente, eu não sou essa pessoa. Aí eu entrei na academia da faculdade, porque era o único horário que dava. Eu trabalhava, faculdade, não sei o que, eu fazia academia à noite. No finalzinho, eles fechavam meia-noite, eu fazia tarde da noite. E aí fui me apaixonando pela história dos pesos. E competir, pra mim, foi um divisor de águas. Porque foi a primeira vez que eu fiz uma coisa, assim, durante esse período mais corporativo, digamos assim. Porque desde o momento que eu escolhi ser executiva, eu fechei a porta pra um monte de coisas. E eu achava na minha cabeça que era isso. Tipo, ó, isso aqui esquece, você escolheu esse caminho, não dá pra ter o outro caminho. Então, pra mim, foi um divisor de águas de que dá pra fazer um monte de coisa. Então, competir, eu adorava competir, me realizei, viajei o mundo, conheci atletas do mundo inteiro. Sim, foi bem legal. Que top. E me trouxe uma disciplina, perder vergonha. Então, assim, quando você vai pra uma competição, você não pode perder o seu horário. Então, se eu estivesse aqui gravando com vocês, eu tivesse que comer, eu ia pedir licença. Então, eu aprendi a ser cara de pau e falar, licença que eu tenho que comer um ovo. Abrir uma marmita fedida, às vezes, né? Aquele ovo, né? Então, assim, isso me ensinou muito a falar nãos pra tudo, pra vida, pros negócios. Aí, por isso que hoje eu consigo performar do jeito que eu performo. Porque eu falo muito não, eu tenho um planejamento absurdo, a minha agenda é planejada do começo ao fim, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Então, é uma escolha. Tem gente que fala, mas é chato viver uma vida assim. Eu gosto. Então, depende muito da visão de cada um. Até autoestima também, né, Gu? A gente fala muito de autoestima, né? Isso ajuda muito pra empreender, pra tudo, na verdade. Muito. Eu brinco com o meu personal. Falo, desde que o shape esteja em dia, tá tudo certo. Legal, muito legal. Ô, Rê, e sobre empreendedorismo feminino, assim? Eu acho muito legal quando eu conheço mulheres que empreendem, que são empoderadas e tal. O que você acha? Qual que é a importância disso e como fomentar isso ainda mais? Aliás, e como que é também hoje o empreendedorismo feminino? Tem muita gente? Não tem? Eu até peço desculpas aí pela minha ignorância nesse assunto. Assim. Olha, empreendendo eu acho que até tem. Ainda existe uma diferença, mas eu acho que tem muita mulher empreendendo. Mas eu vejo, e até por mentorar mulheres de negócios menores, que a mulher tem menos ousadia para crescer, tem menos ambição, tem mais medo. A mulher acha que tem que estar ultra preparada, então... E o homem se joga, o homem vai sem estar preparado mesmo, e daí Sim. Eu vejo como que eu faço, né? Então, isso eu percebo, assim. Mas tem muita mulher talentosa, tem muita mulher que tá fazendo coisa muito diferente aí. E me abriu muito a cabeça conhecer negócios diferentes. Falei, caraca, liderado por mulheres, negócio de tecnologia, negócio... Que eu falei, poxa, não esperava. Então, vem mudando muito o jogo, assim. Eu acompanho essa questão de startups até por conta do Toledo há muito tempo, assim, e realmente era completamente masculino e vem mudando, assim, razoavelmente. E no mundo corporativo também, né? A gente percebe que existe uma escassez de pessoas já a partir da gerência. Então, você pega as empresas, elas já são muito equilibradas, se você pegar o número total das empresas, mas aí você vai para a gerência, já dá uma desnivelada, a diretoria dá uma baita desnivelada. Aí se você for para VP, CEO, aí é assim, é um achado, assim, né? E a gente trabalha muito para fomentar isso. Eu faço parte de um outro grupo de mulheres que fomentam o crescimento de mulheres, assim. O próprio grupo da Winning Woman, as executivas também discutem muito como que a gente pode abrir portas, como que a gente pode... Então, eu acho que o nosso papel que já chegou lá é um papel de ajudar, de inspirar, né? E de contribuir de alguma forma para abrir portas, assim, de fomentar a discussão. Então, eu tenho fomentado muitas discussões, seja sobre a questão das mulheres, seja sobre a questão da diversidade e inclusão como um todo. Porque Sim. Aí você começa a pensar na interseccionalidade. Para mim é fácil falar sobre mulher. Porque eu vivi o preconceito, eu sei o que é entrar numa sala para negociar um contrato e o cara dar em cima de você, eu sei o que é a pessoa achar que você tá lá porque você saiu com alguém, a pessoa achar, né? Então, todo esse universo que a gente vive, que a mulher acaba às vezes se retraindo, fala, não quero passar por isso, então eu prefiro nem mexer, né? Uhum.
Então, acho que o nosso papel sobre isso é trazer a discussão. Então, às vezes, quando eu converso com alguns homens, na Apps a gente conversa muito sobre isso, sutilezas que sempre existiram na nossa cultura latina, tudo, que prejudicam a mulher. Eu dou um exemplo para vocês. Em reuniões, as mulheres têm menos espaço de fala. O próprio homem, ele passa a fala para o outro homem, mas dificilmente ele pergunta para a mulher, tipo, qual a tua opinião, o que você acha? E às vezes eu vejo que a mulherada fica... Sabe quando parece que você quer entrar pra pular corda? Assim, tipo, esperando a sua vez, a corda tá batendo, você pensa, agora ainda não deu. Então, eu assisti uma live outro dia que tinham 3 executivos, 2 homens e uma mulher, todos CEOs de empresas, e ela não conseguia falar. A ponto de, no chat, a galera começar a comentar, tipo, gente, e aí? E aí, né? E, então, acho que tem isso. E aí eu penso, poxa, e a mulher negra, né? E a mulher trans? Pô, se tá difícil pra mulher branca, privilegiada, que teve, né, toda... Então, hoje eu sou uma pessoa que, assim, eu trabalho muito pra abrir portas pra essas pessoas, assim. Seja na Apsen, que eu acho que a gente tem um baita poder, né, pelo nosso tamanho e tudo. Mas eu transcendi a Apsen nessas discussões. Então, seja nas mentorias, nas minhas palestras, no meu posicionamento nas mídias sociais... Em todo lugar que eu tô, no meu livro, você vai ler também, vai ter um capítulo lá de diversidade e inclusão, e aí vem toda essa importância de a gente abrir. E eu falo muito sobre a importância, que a galera acha que é uma importância social. E, na verdade, é uma importância estratégica. Porque parte do mundo ter ficado doente, né, nessa história de burnout, ansiedade, tudo, é porque a gente desequilibrou as forças femininas e masculinas, inclusive no homem. Porque o homem e a mulher, a gente tem forças femininas e masculinas. Eu sou uma mulher que tem força masculina bem exacerbada, assim. Então, o fato da gente ter diminuído a força feminina e deixado ela de lado nos negócios fez com que a gente encontrasse esses ambientes mais tóxicos, esses ambientes... Então, tanto o homem precisa voltar a trazer um pouco dessa força feminina do cuidado, né? Tanto a gente precisa dar espaço para mulheres para fomentar discussões. Porque aí a gente vai produzir melhores produtos. Porque imagina que antigamente o homem produzia, sei lá, um absorvente interno para a mulher. Gente, não faz sentido, né? Então, assim, produtos para mulher, quem tem que discutir se é bom ou se é ruim são as mulheres, né? Que estão... E não é discutir como usuária, é discutir como desenvolvimento, é discutir na mesa da estratégia. Não tem lógica nenhuma, né? Então, eu falo que é uma importância estratégica a diversidade, da gente pensar diferente, da gente ter pessoas que vieram de todos os lugares, de todas as realidades. Então, isso faz você elastificar cada vez mais a sua mente. Pô, bacana. O duro é que não é... Essa cultura é uma cultura que às vezes você percebe assim algumas mulheres que falam assim, isso é normal. Ou seja, se acostumou com o negócio, né? Sei lá, desde de um transporte coletivo, você passa por uma situação de constrangimento, seja qual for, não, mas isso é normal, né? Faz parte. Pô, não faz parte, não é normal, né? Não faz. Agora, até dentro de... A gente tá falando da Apsen, Renata Apsen, e a Renata mulher, como é que você... O que você almeja? Disputar novos campeonatos, estudar uma outra língua, tocar música, o que você vislumbra aí? Gente, você, pessoalmente. Olha, eu acho que uma das coisas que eu vislumbro, eu decidi que eu quero fazer uma carreira de escritora, eu me apaixonei por escrever, então eu quero escrever outros livros, eu tenho uma meta bem ousada, não sei se vou conseguir realizar, de um livro por ano. Então, eu realmente, eu acho que é um instrumento, primeiro que você eterniza de fato. Eu sou apaixonada por mídia social, sou apaixonada por produção de conteúdo, mas ele acaba sendo um pouco mais volátil, né? Por mais que ele fique lá online e tudo, mas vai ficando lá para baixo, a pessoa tem que procurar muito para achar, né? Eu acho que o livro você eterniza, e então eu quero trazer mais disso, assim, e eu tenho essa vontade de lutar por um país melhor. Então, acho que a Renata, pessoa física, quer fazer muito desse lado social, quer fazer muito desse lado, né? Talvez política, então? Política, não. Mas não eventualmente contribuindo com a política, né? Nas discussões, nos grupos de trabalho, nas discussões de legislação. Acho que é um papel social de todo cidadão que a gente deveria fazer, né? A gente vem despertando um pouco mais para isso, que o Brasil precisa atuar mais na política, entender mais de política, né, para poder tomar melhores decisões.
Mas isso é um lado que eu quero como como realização, assim, de vida, né? Mas do lado pessoal também, eu tenho uma coisa assim, eu acabei de mudar para uma casa que eu tava contando para vocês, né? Eu amo bicho, assim, eu tenho loucura, eu tenho 9 pets, então eu tenho o sonho de ter quase que um mini zoológico, assim. E eu quero curtir um pouco mais isso. O home office trouxe essa possibilidade de curtir as coisas que a gente gosta, sobra mais tempo. Então, treinar, quero treinar o resto da vida, quero ser que nem um abílio. Legal. Disputar, mas não. Disputar, eu acho que não. Eu me decepcionei um pouco com o campeonato. É um esporte muito subjetivo. E aí você fica ali, né? Eu fiquei, acho que 4 vezes em segundo lugar. E o segundo lugar, cara, ele dói pra caramba. Porque engraçado, né? Não deveria, as pessoas falam, você tinha que ficar feliz, caramba, é segundo deveria. lugar. Eu falo, mas o segundo é o primeiro dos últimos. Eu sou competitiva pra caralho, eu não quero subir no palco pra ganhar o segundo. Então, aí você vai olhar, comparar uma com a outra, depende. Eu acho uma coisa, você acha outra, você acha outra. Então, eu acho que talvez competir não, mas eu sinto saudade. Eu gosto da preparação. Do clima, do ambiente. Do clima, né? Eu participava do WBFF, então, poxa, a gente só ia pra lugar legal, hotel bacana e tudo. E o que eu achava mais mágico era chegar, sei lá, em Los Angeles, pisar num hotel super bacana e ver só atleta, gente bonita, gente, né, bem-humorada, gente saudável, que é diferente. Normalmente, você nunca você fala, cara, a gente praticamente ocupava o hotel inteiro. Então, esse clima de ficar no hotel, de curtir com as pessoas, de pintar o corpo, essas coisas eu sinto falta. Mas o carnaval me traz um pouquinho disso, né? Então... É verdade. E por que o carnaval? Desculpa, você curte carnaval? Como que você foi chegar nele? Como toda brasileira, eu sempre curti carnaval. Dançar e tal. Putz, eu olhava de criança as rainhas de bateria, ficava tipo, meu Deus, né? Mas de verdade, nunca imaginei que eu pudesse chegar lá. Era uma coisa que não passava na minha cabeça. Mas fazendo as minhas roupas para as competições, porque o WBFF tem toda a história de fantasia, de não sei o quê, eu tive que descobrir ateliê, eu tive que ir atrás dessas coisas para biquíni, para não sei o quê. E eu gosto de fazer coisa diferente, né? Eu fui criada pelo meu pai desde pequena, não pensar como os outros, não usar nada que ninguém usa. Então eu ia competir, eu queria estar com o biquíni que ninguém ia ter igual. E aí comecei nessa de fuçar e o pessoal começou a me apresentar o carnaval. Os bastidores do carnaval, né? Não o carnaval que eu conhecia como público. E aí eu comecei a ver que era possível. Aí eu recebi uma indicação pra entrar como musa na Tatuapé, na frente da bateria. Puta, que legal. Aí desfilei, falei, cara, que legal. Energia ali, né? Aí o que aconteceu? Como tudo na vida que eu entro de cabeça, alma e coração, eu sou uma pessoa, né? Intensa, eu beijo, eu abraço. Aí eu ia todo final de semana nos ensaios, beijava a comunidade inteira, abraçava todo mundo, agachava pra tirar foto com as crianças, ficava com as crianças no colo. Daqui a pouco isso se espalhou pelo carnaval e eu fui convidada pra ir pra Barroca como rainha. Porque eles tinham tirado a corte lá, a rainha tinha saído e tava vago esse posto. Aí eu falei, poxa, a rainha, né, eu quero. Aí eu fui, e aí, putz, primeiro que a minha primeira conversa foi com o meu presidente, e aí, nossa, me dei super bem com ele, assim, de valores, de sinergia de coisas que a gente acredita, assim, ele é um cara super trabalhador, ele é o presidente de escola de samba mais jovem de todas as escolas de samba, de São Paulo, Rio, de todas. Então, eu me identifiquei muito com a garra dele, assim, com a vontade de crescer. Eles tinham acabado de subir para o grupo especial, vieram do menos nada, sem dinheiro. Assim, quando ele me contou a história da escola, eu falei, pô, que legal, quero estar aqui. E aí, depois, a comunidade abraçou, e assim, então hoje ali é a minha segunda casa. Eu brinco que meu coração é azul, verde e rosa. Legal. Ô, Rei, você tem alguma opinião ou sugestão do que é tendência em educação e da importância disso para o mundo corporativo? Enfim, até uma dica pra gente, de repente. Não, pra vocês vai ser difícil, né? Vocês que me dão dica de... Mas eu acho, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, eu acho assim que o futuro de todas as empresas e todos os negócios é educação, né? E eu posso falar com propriedade do meu negócio, assim, da indústria farmacêutica, do que eu acredito, assim. Eu acho que a gente tem investido, sempre investiu e tem investido cada vez mais em educação. E eu acredito que produto, no futuro, vai vir atrelado a software e educação. Vai ser um tripé. Então, quem tem produto físico, né, nem todo mundo tem produto físico, mas quem tem produto físico vai estar atrelado aí a essa questão da educação
e da tecnologia, do software, de alguma coisa que vai vir ajudar, né? E eu vejo que cada vez mais o produto educação vai ser um produto mais disseminado, com a questão dos infoprodutos, com a questão... Então, acho que tem... Assim como a gente percebe que muitas profissões deixarão de existir, novas portas se abrirão com todo esse advento da tecnologia, da mídia social, desse espaço que está sendo nos permitido nesse momento, né? Então, eu acho que isso enriquece todo mundo, porque se tem uma coisa que eu falo para as pessoas, eu falo, gente, invista em você. Invista no seu conhecimento, no seu crescimento, na sua capacitação. Isso ninguém te tira. As coisas que a gente conquista, sejam materiais, sejam na família, ninguém sabe. Um marido pode ficar doente, uma esposa, um filho, alguma coisa. Dinheiro hoje você pode ter, amanhã você pode não ter. Um negócio, né, material é relativo. Agora, o que você aprendeu, a pessoa que você se formou, o quanto você contribui com os outros, é para a vida. E é o que vai garantir o seu sucesso, que você não quer perder o material, você não quer perder todo o resto, que ainda mais no Brasil, que a gente precisa tanto, se a gente pensar que a gente não tem nem direito, segurança, educação. Então, eu acho que é investir na educação. Assim, o mundo está mudando muito rápido. Então, as pessoas que não estiverem se atualizando o tempo todo e estudando e consumindo educação e produzindo educação, ou não vão estar contribuindo com o mundo ou vão estar se perdendo. Provavelmente. Incrível. E aí, Gugu? Não, sensacional, papo maravilhoso. Top, obrigado, Rê. Que bom, obrigada. Só te agradecer mesmo, foi uma aula. Amém. Foi um papo muito legal, foi até difícil pra mim, assim, porque minha cabeça não é muito linear, né? Eu fico viajando um pouco. Eu tenho a mesma cabeça. E aí você me levou pra vários lugares através de insights, aí eu falei, nossa, preciso voltar aqui. Queria pegar o celular pra anotar. Bom, mas enfim, só feliz. Agradecer mesmo, foi uma aula. Tô muito feliz, brigadão. Amém, obrigada pelo convite, viu? Adorei estar com vocês. Show de bola. E o livro já tá aqui, tá? Valeu, gente, obrigado. Obrigado, valeu.